Boa noite, pessoal. Boa noite a você que está aí conectado conosco no Paz e Vida na sua casa. Hoje é quinta-feira, dia 19/11 de 2020, dia em que é comemorado o dia da nossa bandeira nacional, né? A bandeira aqui do Brasil. E nós, aqui, nesse pequeno estudo, nessa maneira simples de ministração, nós estamos falando sobre restauração dos muros de Jerusalém, fazendo um paralelo com a nossa vida, com a vida espiritual, com a nossa vida da igreja. E hoje nós vamos falar sobre a restauração da porta do monturo, né? Recapitulando, nós vimos a restauração da porta das ovelhas, e a porta das ovelhas, profeticamente, ela fala que agora em Cristo nós temos uma conduta toda especial, uma conduta de ovelhas conhecidas pelo bom pastor e que conhecem a voz dele. Também nós vimos sobre a restauração da segunda porta, que foi a porta do peixe. Vimos que peixe fala de alimento, fala de frutificação, de multiplicação. Profeticamente aqui, nessa restauração, nos fala sobre o lugar onde o Senhor nos dá a comida que nós precisamos, a comida que Ele nos dá, e não aquela comida que nós queremos, mas a comida que nós precisamos ser alimentados. A terceira porta foi a reconstrução da porta velha, que fala sobre a restauração da pessoa de Cristo, em todo o ensino da palavra, fala a respeito da restauração daquele que era desde o princípio e que é agora. Também fala sobre a regeneração da velha criatura, fazendo menção de que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, aceitaram o sacrifício, o senhorio de Jesus, se tornam novas criaturas. A quarta porta foi a porta do vale, e essa porta profeticamente fala no lugar onde nós somos, né, um lugar em Deus onde nós somos provados, né? O texto bíblico, né, fala conosco, né, que quando a gente passar pela água, eu estarei contigo. Se você passar pelos rios, eles não te submergirão. Nem quando passar pelo fogo, não te queimará, a chama não arderá sobre ti. A porta do vale é um lugar em Deus por onde nós temos que passar. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Seja muito bem-vinda, Helena, paz do Senhor. Continuando aqui o nosso estudo, e eu espero que vocês estejam com a Bíblia aberta em Neemias, que é a origem desse estudo da palavra, lá em Neemias 3, né? No versículo 14 fala sobre a porta do monturo ou a porta do esterco, a porta que nós vamos falar, né, a representação da restauração dessa porta. Está em Neemias 3, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: os reparos da porta do esterco ou do monturo, esterco, monturo, é tudo lixo, né, foram realizados por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Monturo significa lixo, né? Por isso que na versão que eu li para vocês aqui, que é a nova versão transformadora, ela traduz monturo por esterco, mas monturo e esterco é tudo lixo, né? É algo que já não tem serventia, então é colocado para fora. Então essa porta fala sobre jogar fora o lixo espiritual, que nos atrapalha, que nos impede de corrermos a carreira que nos foi proposta pelo Senhor. Então nós precisamos fazer uma limpeza espiritual, né? Jogar fora todo o lixo. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está em Hebreus 12, versículo 1, é um texto bem conhecido, mas olha, quando a gente para estudar
e juntar os textos da palavra de Deus e ver aquilo que o Senhor tem para falar conosco, né? Porque a palavra ela se complementa, ela mesma se complementa e vem trazer um alimento sólido para a nossa vida. Diz assim o texto de Hebreus 12, versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, quer dizer, nós somos crentes e tem muita gente olhando a nossa vida. Ontem, né, aconteceu um episódio entre o prefeito do Rio de Janeiro e o governador do estado de São Paulo. Houve um momento, numa reunião, em que o prefeito ali do Rio de Janeiro, ele falou impropérios com relação ao governo do estado de São Paulo, inclusive falando um palavrão, uma palavra chula, não é? E o governador do estado de São Paulo, na sua resposta pela internet, ele colocou, lamentando o que tinha ocorrido, e ele colocou que era realmente lamentável, porque o prefeito do Rio de Janeiro é um pastor, e não cabe, né, na boca de um pastor, de um cristão, dirigir impropérios contra outra pessoa e principalmente falar palavrão, né? Então, isso que eu estou contando para vocês é algo recente para mostrar que ao nosso redor há uma grande multidão, né? Existem muitas testemunhas ao nosso redor. E o texto de Hebreus 12 continua: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque tem um trecho que Paulo nos fala, um texto na palavra de Deus, que Paulo, quando ele está advertindo um grupo de cristãos, ele fala assim: já era para vocês estarem correndo, mas ainda vocês têm que tomar o leitinho, a mamadeira de novo, né? Estão vagarosos. Então o texto aqui diz: para nos livrarmos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. O pecado nos atrapalha completamente na nossa vida espiritual. Por isso precisamos nos livrar de todo o peso do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança, persistindo a corrida que foi posta diante de nós. Ou seja, o propósito que Deus traçou, a corrida que Deus colocou para que nós corrêssemos. A porta do monturo é a porta por onde sai o lixo. É o lugar de Deus, em Deus, onde vivemos em arrependimento, onde a confissão e a mudança diária passam a fazer parte da nossa rotina. Da mesma forma como o lixo é jogado fora todo dia. Mas senão a gente vira um acumulador. Eu sei que você sabe, que você conhece, já viu alguns programas sobre acumuladores, e que coisa triste que é a pessoa ser tirada do seu lugar, porque ela fica num espaço pequenininho e o lixo ao redor dela vai juntando barata, traça, rato, gato, cachorro, esses bolor, essas coisas que fazem parte do lixo, né? Então nós precisamos jogar fora todo o lixo e fazer com que o arrependimento, a confissão dos nossos pecados, ou dos nossos deslizes sejam, e a mudança diária passe a fazer parte do nosso dia a dia. Paz do Senhor, Sidney Mello, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quando nós estudamos sobre o templo, a porta do vale, nós vimos que o tempo no vale nos ensinou a jogarmos o nosso orgulho fora. Ali no vale o nosso coração é quebrantado, porque nós somos experimentados pelo Senhor. Então, aqui agora, lá na porta do vale, é o lugar onde nós praticamos o perdão, a confissão, a mudança de mente, o arrependimento, onde nós não conseguimos mais viver pecando. Paz do Senhor, irmã Adriana Prado, seja bem-vinda em nome de Jesus. A porta do monturo, ou a porta do esterco, foi a quinta porta a ser restaurada nos muros de Jerusalém, como a gente acabou de ler em Neemias 3, no versículo 14.
era a porta pela qual todo o lixo que era produzido dentro dos muros era jogado fora. O Senhor não se engana conosco, pois Ele conhece a nossa realidade, mesmo já estando em Cristo, mesmo a gente sendo uma nova criatura. Nós ainda estamos num processo de salvação. Isso é, nós estamos sendo conformados à imagem do seu Filho, ou do Filho de Deus. Deus sabe disso, né? Deus sabe que nós estamos nesse processo. Após a regeneração, ainda é necessária a obra de santificação, porque sem a santificação, diz a Bíblia, que ninguém verá o Senhor. Todo o processo de Deus é para que cheguemos à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, como Paulo disse lá em Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo, quer dizer, a estatura de varão perfeito. Então nós estamos num processo, e nessas quintas-feiras, quando nós estamos nos reunindo, nós estamos trabalhando nesse processo de crescimento até que nós alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, porque a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus vai fazer com que nós amadureçamos em Cristo Jesus e amadureçamos na nossa vida espiritual. Agora, olha que coisa interessante. O nome Malquias em hebraico, ele quer dizer o Senhor é rei, ou Jeová é rei, como eles usavam o termo que eles usavam no Antigo Testamento. Conforme está escrito em Apocalipse 1, versículo 6, Jesus nos fez reino e sacerdotes para Deus. É isso que está escrito lá, em Apocalipse 1, versículo 6. Reino é um lugar onde um rei reina. E a Bíblia nos diz e nos mostra que o Senhor reina, e Ele está em nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Né? Olha que coisa interessante, e como a Bíblia ela é complexa, mas ela é inteira. Seja bem-vinda, Cecília Lopes, não é? O reino é o lugar onde o rei reina e o Senhor reina, não é? E o Senhor está dentro de nós, habita em nós, Ele reina em nós. Em Lucas 17, versículos 20 ao 21, a palavra do Senhor diz assim: certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus já está entre vocês. Ou seja, já está em vocês. Nós precisamos permitir que esse reino de Deus aflore de dentro de nós, não é? O nome Malquias nos ensina que essa obra de despojamento, de se jogar o lixo fora, de tirar o lixo do meio do povo, de santificar o povo, é obra dele, é obra do Senhor. Faz parte do reino em nós. Talvez seja por isso que somente Malquias foi citado para restaurar essa porta. Talvez seja até por causa do significado do seu nome, não é? E aí, através de estudar esse significado e as coisas que estão dentro da palavra de Deus, nós chegamos ao entendimento que somente através de Jesus, somente Ele pode fazer isso, nos permitir, nos impulsionar a tirar todo o lixo que está dentro de nós. Nós temos que permitir que o Senhor faça isso, que Ele retire todo o lixo dentro de nós e jogue através da porta do monturo. Outro fato interessante que nós precisamos prestar atenção é o nome, de onde veio esse Malquias, né, de onde ele habitava. A palavra de Deus diz que chama Bet-Aquerem. Era uma estação com farol que ficava entre Tecoa e Jerusalém, sob o domínio de Recabe, que nós vimos no texto que nós lemos.
Era o distrito onde Malquias habitava e aonde ele era, de certa forma, ele era um líder. E Bet-Aquerem quer dizer casa da vinha. O Senhor nos considera a sua casa e a sua vinha. Uma vinha de excelente vide, que é o próprio Senhor, conforme está escrito em João 15, versículos 1 ao 2. Ele diz assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, limpa, joga pela porta do monturo. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais frutos. Você consegue entender isso? Segundo o que está escrito em Isaías 5, dos versículos 1 ao 4, você pode anotar e depois você lê, diz que nos leva a concluir que Deus esperava que Israel fosse o seu vinhedo produtivo. Mas no versículo 4, diz assim o texto de Isaías 5: quando esperava uvas doces, ele, o meu povo, Israel, produziu uvas amargas. O que Israel não produziu ao Senhor, Jesus agora, como essa videira excelente, e nós como as suas varas, os seus ramos, damos por ele o fruto de Deus, ou fruto para Deus, não é? E não somente isto, porque o propósito de Deus, plantar uma vinha, tanto lá em Isaías como em João, a gente vê, é lhe dar o bom vinho, isso é, ter alegria. O vinho na palavra de Deus significa alegria, gozo. E quando Deus fala do fruto produzido por seus filhos, Ele está dizendo que esses frutos glorificam a Ele. Então, a videira, não é? A videira plantada por Deus, ou a vinha plantada por Deus, o objetivo de Deus é ser glorificado através do seu povo. É isso que está lá em João 15, versículo 8, que a gente já leu várias vezes, citou várias vezes essa passagem, não é? Diz assim: quando vocês, povo de Deus, filhos de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus, produzem muitos frutos, trazem glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade, disse Jesus. Então, qual é a finalidade do fruto? Glorificar ou trazer, levar grande glória ao nosso Pai, a Deus, e demonstrar que realmente nós aprendemos o que Jesus nos ensinou, que realmente nós somos discípulos dele. Mas uma coisa interessante a respeito do vinho, que a gente precisa observar também: para se obter o vinho, é preciso esmagar a uva no lagar, pisar a uva. Hoje existem processos, né, automatizados, mas antigamente a uva era pisada no lagar. Este é o processo artesanal ainda de se produzir o vinho. Seja bem-vindo, irmão Dirceu. Então é necessário esmagar a uva e depois colocar essa uva esmagada num lugar para que a casca, a borra e a sujeira se separem do suco. Em seguida vem a segunda parte, a da fermentação lenta, onde o vinho é colocado em outros recipientes para que no final se possa retirar o restante da borra que desce para o fundo. E o terceiro processo de se fabricar o vinho, depois da retirada de toda a borra, a sujeira que ficou ali decantada no fundo do recipiente, é o da maturação. Então nós podemos chamar a igreja de Bet-Aquerem, a casa da vinha, não é? Porque ali na igreja, é na casa do Senhor que nós vamos estar dentro do processo da maturação, de crescimento. Para se obter o bom vinho, é necessário retirar todo o restolho, tudo aquilo que não pertence a ele, que não pertence ao bom vinho. Então toda a parte sólida é retirada da mesma forma que o lixo é retirado para fora pela porta do monturo. Esta é a obra da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, eu repito.
Em Levíticos, no capítulo 23, quando fala a respeito das festas, né? Nós estudando essas festas, nós vamos ver que as festas eram figuras, eram sombras da pessoa de Cristo no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Primeiro ele fala da festa da Páscoa, que representa a obra sacrificial de Cristo, ou o sacrifício de Cristo, ao qual todos nós que recebemos a Jesus no nosso coração, nós fomos incluídos na sua morte e na sua ressurreição. Então, essa festa, ou a Páscoa, tem o lado substitutivo do Cordeiro sendo morto em nosso lugar. Cristo subiu na cruz do Calvário em nosso lugar para que nós não tivéssemos que ser sacrificados. Mas também ao lado identificativo, porque eles comeram da carne do Cordeiro e passaram o sangue nas vergas da porta. Então a carne e o sangue mostram que nós também recebemos uma identidade em Cristo Jesus. Agora nós recebemos uma nova identidade. Por isso João diz em João 6, versículos 54 ao 56. Ele diz assim, enfaticamente: quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos incluídos na morte de Cristo e ao mesmo tempo nós recebemos uma nova identidade. Somente saber que Ele morreu por nós não é suficiente, porque há esse lado identificativo, o lado da identidade, ou seja, que nós morremos e ressuscitamos juntamente com Ele. Então surgiu uma nova criatura. Por isso Jesus disse que temos que comer a sua carne e beber o seu sangue. Na Páscoa dos judeus, a Páscoa quer dizer libertação, eles não fizeram um sacrifício, mas comeram a carne do Cordeiro e comeram tudo. Comer a carne e beber o seu sangue é crer que nós fomos incluídos, que participamos da sua morte e da sua ressurreição. O sacrifício de Cristo se tornou algo orgânico para nós, pois Ele agora vive dentro de nós. Amém? Gálatas 2, versículo 20, diz isso. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você é capaz de entender isso? Você é capaz de glorificar o Senhor por essa coisa tão maravilhosa, e que nos falta palavra para exemplificar ou para explicar esse grande amor, não é, que levou Cristo a se entregar por nós ali na cruz do Calvário? Depois que nós entendemos o significado de comermos a sua carne e bebermos o seu sangue, precisamos andar na instrução de Paulo aos Coríntios. Seja bem-vinda, Viviane. 1 Coríntios 5, versículo 7, versículo 8, é um texto bem forte também. Não é? É bom que você anote, marque bastante, porque ele fala muito sobre a nossa vida antes, a nossa vida agora e a vida que vamos viver, não é? Depois, no futuro. Olha o que diz 1 Coríntios 5, versículo 7 ao 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão
da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Eu queria ler esse texto para vocês numa tradução. Essa tradução se chama Peshitta e é uma tradução que é feita diretamente do aramaico. Também Peshitta significa de fácil entendimento. Olha só o que diz aqui nesse texto de 1 Coríntios 5, versículos 7 a 8. Purificai-vos da velha levedura, que é o fermento, para que sejais uma massa nova, de tal maneira que sejais pão sem levedura, porque o Cristo é nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Por esse motivo, celebremos a festa, não com a velha levedura, nem com a levedura da maldade e amargura, mas com a levedura da pureza e da santidade. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Que o Senhor vá realmente nos apertando para que a gente trilhe o caminho que está descrito na palavra dele. Que a gente se alinhe realmente com a palavra do Senhor. Amém? Paulo está dizendo que a obra em Cristo está consumada e que agora a nossa festa deve ser com os pães asmos, os pães sem fermento, que é a festa seguinte lá, a Páscoa em Levítico, no capítulo 23. Porque como igreja nós somos um só pão, e este pão deve ser sem fermento. Mas Deus não se engana, por isso, na festa dos movimentos, que está lá em Levítico 23 também, ele fala, ou manda fazer 2 pães, um com fermento e outro sem fermento. Está lá em Levítico 23, versículo 17. O pão sem fermento é Cristo, e o pão com fermento somos nós, a sua palavra, que a sua igreja, que ainda necessita ser santificada. Por isso que nós estamos aqui falando a respeito da palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, porque nós precisamos ser santificados e purificados pela palavra. Por isso é necessária a porta do monturo e a restauração dela. Mas podemos pensar, as portas não são Cristo, como Cristo pode ser uma porta de lixo? É que Cristo foi feito para nós também santificação, conforme está em 1 Coríntios 1, versículo 30. Olha o que está escrito. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Aleluia! O sacrifício de Cristo nos santificou de uma vez para sempre, mas agora a sua palavra vem vivificar Ele em nós, não é a palavra que é Ele em nós, não é? E Ele mesmo diz, Jesus mesmo diz em João 17, versículo 7, santifica-os na verdade, né? João 17 é a oração de Jesus aos seus discípulos, e Jesus estava falando ao nosso respeito e aos discípulos dele daquela época, não é? Jesus disse assim ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E mais, o que é santo, e principalmente nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, segundo a palavra de Deus, tem que ser santificado ainda mais. Isso está lá em Apocalipse 12, versículo 11, que diz o seguinte, quem comete a iniquidade, siga cometendo a iniquidade. Algumas versões dizem assim, cometa mais ainda, pratique mais ainda a iniquidade, não é? Quem é impuro, siga sendo impuro, ou pratique mais ainda a impureza. É isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Mas o justo, diz a segunda parte do versículo, siga praticando a justiça, não é? E o santo, siga se santificando. E esta santificação é o conhecimento e crescimento em Jesus. E isso é pela sua palavra, não é? Nós somos santificados pela verdade em Cristo Jesus, em Jesus, pela palavra que é Ele mesmo. É por Cristo que nós somos santificados e nós somos purificados. E isso Ele faz através
da lavagem da água pela palavra. Para quê? A fim de apresentar a si mesmo, não é? A fim, ele lava, para apresentar a ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível, conforme leciona o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 5. Em Cristo nós somos salvos, porque Ele é a porta das ovelhas. E em Cristo nós somos santificados, porque Ele também é a porta do monturo. João Batista diz o seguinte: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. João não diz que Ele precisava diminuir para Cristo crescer, mas ele diz que Cristo cresça. Por quê? Porque Cristo crescendo, automaticamente nós iremos diminuir. Automaticamente aquilo que era impureza vai ser lavado pela palavra. Automaticamente tudo aquilo que é impureza vai ser jogado pela porta do monturo. Santificação não é uma obra nossa, mas é uma obra do Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração, estar dispostos a sermos santificados pelo Senhor, não é? Assim também é com a igreja. Sim, porque o despojamento das coisas do velho homem é também coletivo. Precisamos jogar tudo que não presta fora. Precisa haver uma restauração, que a gente tem falado ao longo de todo esse tempo de isolamento e de pandemia, a respeito de uma restauração da igreja. A igreja precisa ser restaurada, não é? Precisa haver o despojamento, jogar todo o lixo que existe na igreja fora também. O tratamento de Deus é individual, mas o despojamento e o revestimento também são coletivos. Se nós percebemos o texto que está em Efésios 4, se a gente lê bem esse texto, nós vamos notar que esse texto de Efésios fala a respeito do mistério de Cristo, que é a igreja. E para que esse mistério, para que aconteça, né, que a igreja se apresente gloriosa diante do Senhor, é necessário que a nossa mente, como indivíduo crente, como cristão, como filho de Deus, precisa ser renovada, que haja uma renovação no nosso espírito, no espírito de entendimento nosso, para que a gente leve toda essa restauração para o coletivo que é a igreja. A palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 22 a 24, diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem. Vistam-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. São os verdadeiros luzeiros da terra. O lixo que produzimos para dentro do muro é coletivo, por isso despojar está no plural. Despojai-vos e não no singular. A porta do lixo, a porta do monturo, a porta do esterco, é o conhecimento de Cristo nos despojar das coisas do velho homem, das coisas velhas. Essa porta faz parte da edificação. E diz o texto lá que nós lemos em Neemias 3, no versículo 14, que essa porta tem trancas e tem ferrolhos também para o lado de dentro, porque não é para o lixo entrar, somente para sair. Você consegue entender isso? Não é? Lá em Apocalipse 3:20, se não me engano, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Não é? Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa porta que o Senhor fala é a porta do nosso coração. Quem pode abrir a porta somos nós. Não é? Porque a tranca, o ferrolho está pelo lado de dentro e nós temos a chave. A mesma coisa acontece aqui com essas portas que nós estamos falando. A porta do monturo, ela foi reconstruída. Não é? Para quê? Para que a gente possa permitir que o Senhor venha abrir a porta para o Senhor pelo lado de dentro, para que todo o lixo
seja retirado de dentro de nós. Não é para entrar lixo, é para sair o lixo. Você consegue entender isso? Somente para sair. Por Cristo, né, através de Cristo, não entra nada que não seja santo. O testemunho disso é o que Deus nos ensina. Em Efésios 1, nos versículos 22 e 23, e também em Hebreus 2, versículo 8, que depois você pode ler. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. Em Cristo, essa obra está completa, está consumada. Não existe mais nada a ser feito em Cristo. Mas em Hebreus diz que ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. O que ainda não está sujeito a Ele é o que ainda falta completar em nós. E o que ainda falta é o nosso lixo, é a casca, é a borra, o restolho do velho homem que precisa ser retirado. Há um tempo atrás a gente falava assim, olha, que o nosso velho homem foi crucificado, né, ou foi enterrado, mas ele quer sair da cruz quase todo dia e foi enterrado em cova rasa e quer ressuscitar. Mas ele não pode sair. Nós temos que zelar para que todo o lixo seja retirado de dentro de nós. Porque em Cristo tudo está consumado, mas em nós a obra ainda está sendo completada. Tem uma música baseada num texto bíblico que diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la, para completar essa boa obra. Então é isso que o Senhor está fazendo conosco. Ele está desvendando as coisas da sua palavra para que a sua obra seja completa em nós. Porque ainda nós não alcançamos tudo aquilo que Cristo alcançou por nós na sua morte e ressurreição. Ainda não chegamos à perfeição, nem mesmo à ressurreição dos mortos, conforme nós lemos agora há pouco. Por isso é necessária a porta do monturo, a porta do lixo. Tudo que é do velho homem tem que ser despojado, tem que ser colocado para fora. Não por nós mesmos, mas por Cristo, por aquele que reina. É no conhecimento dele, é no conhecimento de Jesus. É através do conhecimento de Jesus que nós somos revestidos do novo, não é? E sendo revestidos do novo, o velho automaticamente sai, é lançado fora pela porta do lixo, pela porta do monturo. Uma vez que revestimos do novo, o velho é lançado fora, não é? Mas para que consideremos as nossas coisas como lixo, é necessário que elas emitam mau cheiro, que elas exalem mau cheiro. Nós não temos como discernir os nossos próprios erros. O Senhor, conforme está escrito no Salmo 19, versículo 12, o Senhor tem que expurgar, ou seja, lançar fora. Expurgar é tirar o lixo, lançar fora os que nos são ocultos, diz o salmista. O expurgo é o lixo. Mas não podemos nos esquecer que todos nós produzimos lixo. Ninguém que viva dentro dos muros do viver com a igreja consegue viver sem produzir lixo. Ainda que alguns cheguem a uma maturidade, o Senhor não vê o lixo de forma individual, mas Ele vê coletivo. Por isso o Senhor nos ensina que temos que cuidar, que ter cuidado um dos outros. Ainda falta que os pés sejam lavados, e não podemos lavar os nossos próprios pés, mas nós temos que lavar os pés uns dos outros. Isso é serviço, mas é se purificar, é se limpar juntamente, é permitir que Jesus traga limpeza na nossa vida no coletivo, né? Preste bastante atenção nisso. Para Deus não há lixo reciclável. Não tem como se reaproveitar o lixo que sai de dentro do homem, que sai de dentro de nós. O Senhor também não faz reforma em nós. A Bíblia diz que Ele não põe vinho novo em odre velho. Tudo que é velho deve ser despojado, deve ser lançado fora. Tudo que é do velho tem que ser lançado para fora.
e temos que nos revestir, nos cobrir, revestir de tudo que é do novo. E tudo que é do novo está aqui, olha. Nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Aqui fala sobre o revestimento da nova criatura. Aquele que está em Cristo, diz a palavra, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo, absolutamente tudo se fez novo. Nós lemos em 2 Coríntios 5,17. Tudo que não é do novo, depois será lançado no fogo eterno, será incinerado, será queimado eternamente. E neste caso, o fogo não será para purificação, porque o cheiro, segundo a palavra de Deus, será um cheiro de enxofre. Após a regeneração, que aqui é representada pela porta das ovelhas, o Senhor nos leva a anunciar o Evangelho, depois nos ensina a palavra, nos enche com a palavra, e então Ele nos leva à prática da palavra. Aí então começa a obra da santificação, do despojar das coisas do velho homem e o revestimento do novo homem. O propósito é para que nós sejamos cheios do Espírito, que é a porta da fonte que nós vamos ver mais para frente. O Espírito é santo, por isso não pode haver mistura do santo com o profano. E aí a gente se reporta novamente à restauração do coletivo, à restauração da igreja, ao nosso revestimento pessoal do novo homem, não é? Nada de mistura do santo com o profano. Se houver alguma coisa impura, o que é santo não se mistura com aquilo que não é puro. Então, não tem, é como água e óleo, não tem como misturar. Se tiver alguma coisa profana, alguma coisa impura, o santo não vai estar lá, porque Deus não se mistura. O que é profano tem que ser retirado, posto para fora, porque essa é a função dos muros e das portas, separar o santo do profano. Então, olha, não tem como você profanar o templo do Espírito Santo, não tem como você colocar para dentro de si coisas impuras, não é? Como, sabe, se embriagar, como usar drogas ilícitas, ou algumas drogas até que são lícitas, não tem como, né? Não tem como, não é? O que é profano, as más conversações, as fofocas, boca suja, né? Palavrão, isso não pode estar na nossa vida, não é? Porque o profano tem que ser retirado, posto para fora. E eu volto a repetir, esta é a função dos muros e das portas, separar o santo do profano. Muitos de nós queremos logo o enchimento do Espírito Santo. O desejo de toda a igreja é que o Espírito tenha livre acesso e manifeste em nós de forma abundante a sua graça. Mas isso não vai acontecer enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, da nossa justiça própria, enquanto a gente estiver cheio de razão, enquanto a gente não tiver piedade, enquanto o fruto do Espírito não estiver sendo translúcido através da nossa vida, sendo perceptível através da nossa vida cristã. E isso não vai acontecer, não é? Enquanto nós estivermos cheios das coisas do velho homem. Às vezes a gente vê ali o povo na igreja, ou nas conferências, ou nas celebrações, o pessoal do louvor lá falando, seja cheio do Espírito Santo, e tentando motivar as pessoas, mas o Espírito Santo, ele não enche se tiver alguma coisa profana na vida pessoal ou mesmo na vida da igreja. Não tem como fluir o Espírito Santo de Deus. Há primeiro que se passar por todas essas portas, né? Primeiro o Senhor tem que nos limpar, nos purificar de toda injustiça, para que depois possa derramar do seu Espírito vir de forma abundante sobre a nossa vida. Na casa de Deus não pode haver cheiro de incenso e ao mesmo tempo cheiro de lixo. Não pode,
Não pode haver o bom perfume de Cristo, não pode haver o bom perfume de Cristo e o mau cheiro do pecado ocasionado por Adão. Nem suor pode haver na casa do Senhor. Não pode haver mau cheiro. O bom perfume de Cristo tem que ser superabundante dentro da casa de Deus. Não podemos mais entristecer o Espírito. Antes devemos ter os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E assim o Espírito poderá derramar o seu óleo precioso que desce da cabeça e vai até a orla dos vestidos. Eu acho que a finalidade de todos nós é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos aqui trabalhando os passos da restauração para que a gente chegue a ter uma vida espiritual mais completa diante do Senhor, uma vida espiritual melhor, onde o Espírito Santo de Deus possa nos encher de uma forma em que nós transbordemos, não é? Então lembre-se disso, a porta do monturo, a porta do lixo foi restaurada para que todo o lixo seja jogado para fora do muro. Não, Deus não faz reciclagem de lixo, não faz. Deus não faz reforma em nós. Quando a gente lê o texto de Jeremias, que fala a respeito do oleiro, o vaso que estava defeituoso, o oleiro não reformou, mas ele quebrou e fez de novo. Assim é o Senhor, não é? Às vezes a gente acha assim, puxa vida, mas que palavra pesada. Nós vimos isso no domingo, ali na ministração do nosso culto, né, do domingo. As pessoas falam, não, é muito pesada, é muito dura essa mensagem. Mas a dureza da mensagem do Senhor o zelo, é por causa do zelo que Ele tem com as nossas vidas. O objetivo do Senhor é que nós não nos juntemos a todo o lixo que está aí, que vai ser jogado lá no fogo do inferno, aonde tem o cheiro do enxofre, mas que nós sejamos limpos e purificados e subamos com Ele, que a gente tenha o bom perfume de Cristo, seja purificado, lavado pela palavra do Senhor. Então vamos aproveitar essa porta do monturo, jogar todo o lixo, tudo aquilo que não presta da nossa vida, tudo aquilo que, sabe, a gente tem levado como sendo uma coisa que não tem nada a ver, vamos jogar fora, vamos deixar de lado, e o Senhor vai poder trabalhar mais abundantemente na nossa vida. A palavra de Deus diz que o povo de Deus só perece, o povo de Deus só não cresce, o povo de Deus só não tem mais de Deus por causa da falta de conhecimento. E quando a gente vem aqui nas quintas-feiras, né, ou nos domingos, né, nas ministrações, o que nós estamos fazendo é tentando levar conhecimento para você, levar conhecimento para a igreja, para que você pratique, não é, esse conhecimento, e assim seja lavado pela palavra de Deus, e todo o lixo seja retirado, e você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ver uma igreja irresistível, como tem um livro com esse título, mas não é uma igreja irresistível para as pessoas, não é irresistível para as pessoas porque as pessoas vêm e se achegam na igreja, não. A nossa igreja tem que ser irresistível para Deus. Deus não pode resistir à nossa igreja. E quando Ele olhar para a nossa igreja, né, para esse povo que tem comido a sua palavra, tem, sabe, zelo com a sua palavra, tem buscado ao Senhor, tem orado, tem se derramado diante do altar do Senhor, quando Ele olhar esse povo reunido, vai ser irresistível para Ele. Aí Ele vai derramar abundantemente do seu poder sobre a igreja. E meu irmão, minha irmã, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus é uma igreja onde Deus faz acontecer tudo o que Ele quer que aconteça. Essa é a igreja irresistível e a igreja que nós buscamos que a nossa igreja seja.
Eu espero que esse seja o seu pensamento e o desejo do seu coração também. Amém? A respeito de jogar todo o lixo fora, eu queria recomendar um livro para você do Max Lucado, que chama Aliviando a Bagagem. Eu não sei se esse título tem lá na igreja. Você sabe que nós temos uma biblioteca, né? E constantemente nós estamos colocando na página da missão alguns títulos, e daqui a pouco vai haver resenhas das pessoas a respeito dos títulos dos livros, né? Para que você leia aquele sumário, aquele resumo, e você se interesse e vá buscá-la junto com a Gi na nossa igreja, para você estar, sabe, crescendo. Em vez de ficar perdendo tempo com outras coisas, vai ler um livro para você obter crescimento, mas ler um livro bom. Esses dias, eu até comentei aqui em casa, que quando aparece jornalistas falando de dentro da sua casa, no home office, sempre aparece uma biblioteca bem grande, cheia de títulos em inglês, em francês, em espanhol, em alemão, sabe, falando de guerras, falando de revolução, falando um monte de coisa. E tem uma jornalista que é daqui da nossa região, ela faz a reportagem de dentro da casa dela. Quando a gente olha na estante que aparece atrás dela, tem livros do John Stott, tem livros falando a respeito da liderança de Jesus, sabe, bíblias, vários tipos de bíblia, né? É uma pessoa diferente, é uma pessoa que mostra o que ela é. Até quando você olha por trás dela, você vê o que a pessoa é, não é? Então, nós estamos buscando isso, dar um bom testemunho para essa multidão de testemunha que nos rodeia. Amém? Que Deus te abençoe. Domingo às 18 horas, nós teremos o nosso culto presencial, né? Você viu que a pandemia aí está cada vez pior aqui, piorou depois da eleição. Não esqueça de levar a sua máscara. Nós temos álcool em gel e temos o distanciamento social. Mas nós teremos também nós teremos também a transmissão online do culto, né? Domingo nós estaremos falando sobre adoradores famintos, né? E eu conto com a sua participação e com a sua presença. Que Deus te abençoe, te dê um resto de semana maravilhoso na presença dele, e que no domingo a gente possa estar lá para glorificar e cultuar ao Senhor, já indo mais leves, mais limpos, né? mais aptos a receber o Espírito Santo de Deus, mais aptos a permitir que o Espírito Santo de Deus transborde na nossa vida. Amém? Um abraço, um grande abraço para você, que Deus te abençoe e tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Amém? Um beijo para todos vocês, em nome de Jesus.